Salmo 97. O versículo é o de número 1 ao 4. Todos acharam? O texto diz assim: Reina o Senhor, regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Diante de tanta calamidade que nós vemos no mundo, é inevitável que alguns façam a seguinte pergunta: onde é que está Deus? Por que Deus não intervém? Por que crianças estão morrendo, sendo que aos nossos olhos são inocentes? Por que aconteceu aquilo no Rio de Janeiro? Um jovem está sobre o ônibus ajudando muitas pessoas a sair da água e agora estão procurando o jovem. Cadê Deus? Parece que Deus se esqueceu da humanidade, segundo o que alguns pensam. Existe alguns grupos de pessoas aí que falam que Deus ele é um ser distante da sua criação e que não está muito preocupado com aquilo que fazemos aqui. Tem uns que são tidos como intelectuais, que chegam a proferir palavras sobre o Criador, dizendo que ele não é um ser pequeno o suficiente para que caiba na nossa mente e que a gente consiga decifrá-lo, que a gente consiga se relacionar com ele. E que, segundo ele, essa pessoa, a divindade ou o Criador é um ser superior demais para se preocupar com aquilo que você faz no banheiro, por exemplo. Essas são as palavras dele. Obviamente que ele fez referência aí a algum tipo de, todos são adultos aqui, né? Algum tipo de promiscuidade sexual ali, seja masturbação, seja vendo algum tipo de pornografia no banheiro. Mas esse é o pensamento aí da galera, né? Que Deus ele está muito distante e que não está preocupado muito com a sua criação, tampouco com aquilo que você faz no seu dia a dia. Mas o nosso texto é muito claro em dizer que o Senhor reina. Não é que o Senhor é rei, é que o Senhor reina. Existe uma diferença entre você ser rei e você reinar. Davi foi separado rei, ungido rei, mas só foi reinar 12 anos depois. Deus ele reina. Ele é rei e reina. Isso significa que ele está no controle de todas as coisas. Não é porque está acontecendo várias calamidades que Deus não está no controle. É muito pelo contrário. É justamente por estar acontecendo tudo isso que Deus está no controle. Para aqueles que estavam no ETD, viram perfeitamente o que Deus faz para atrair a humanidade para si. Ele traz enchentes, ele traz terremotos, ele traz tufões, se necessário for, ele traz nuvens de gafanhoto, se precisar. Traz pestilências, como a Covid, por exemplo.
Diga-se de passagem, a Covid revelou muito bem quem é o mundo e quem é a igreja. Referente à igreja, revelou que 90% da igreja não está preocupada em congregar fisicamente, mas estão muito bem dentro de casa assistindo pelo YouTube. Referente ao mundo, mostrou que eles são cada vez mais ímpios e não estão preocupados com o próximo. Assim como deveria estar ao ponto de furar fila para tomar a vacina, de roubar a vacina, de fingir que aplica e não aplica. Foi isso que a pandemia revelou. E Deus deixou isso muito claro, que a humanidade merece o juízo que está por vir. Porque Ele é Rei. Reina o Senhor. E a recomendação é, fiquem felizes com isso. Regozije-se a terra. A terra deve estar feliz por saber que existe alguém no controle, e que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar com essa palhaçada que está acontecendo no mundo. E vou mais além, acabar com a palhaçada que está acontecendo dentro da igreja. Ele reina, eu devo me regozijar. Alegrem-se as muitas ilhas. Enquanto a humanidade fica questionando, a natureza está se alegrando porque entende que existe um rei que reina. Em Romanos diz que a natureza está gemendo como uma mulher de parto, aguardando a renovação de todas as coisas. A natureza anseia pela volta de Cristo e muitas vezes nós não temos esse anseio. Porque a natureza entende que existe um rei e que este rei há de tomar as rédeas novamente em suas mãos, que foi entregue a Satanás por intermédio de Adão. A terra não foi projetada para ter esses tufões, não foi projetada para ter essas enchentes, não foi projetada para isso. A terra tem por causa do pecado do homem. E a terra também sofre quando acontecem essas calamidades. A terra está sob maldição graças ao pecado do homem. É por isso que as ilhas ficam alegres em saber que existe um rei. Porque eles sabem que esse rei, mais cedo ou mais tarde, vai retornar para assumir o controle novamente, e a terra não irá sofrer mais. Não só não irá sofrer mais, como a Bíblia garante, nova terra será feita. E o texto continua fazendo menção nessa realeza de Deus em Salmo 93, do versículo 1 ao 2, que diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Deus, ele é rei desde quando a eternidade foi formada, e o seu trono foi estabelecido, e ele permanece sendo rei desde a antiguidade. Em algumas traduções é desde a eternidade passada. Ele não se tornou rei com a vinda de Cristo. Cristo veio porque ele é rei. Se não fosse essa realeza de Deus, firmada desde a eternidade passada, Cristo não teria vindo. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Ele esperava que isso poderia acontecer. Esperando isso, ele já tinha uma carta escondida na sua manga. Se o homem vacilar aqui, eu tenho um plano para resolver aqui. Deus não é pego de surpresa em momento algum. E se nós fomos fiéis a Deus, íntimo dele, a Bíblia garante que ele revela aos seus profetas aquilo que ele há de fazer. Então nós também não somos pegos de surpresa. Com isso eu posso te afirmar que o arrebatamento da igreja não será surpresa para a noiva. É garantido, já preguei aqui uma outra vez, que antes de acontecer o arrebatamento, uma trombeta irá tocar. Trombeta na Bíblia fala de anúncio, será anunciada alguma coisa. E nesse tocar da trombeta, o que será anunciado é o arrebatamento da igreja. Para que será tocada a trombeta se eu não vou saber? Lógico que eu vou saber. E em Colossenses capítulo número 2 diz
que nós não vamos ser pegos de surpresa. Quem será pego de surpresa é aqueles que vivem nas trevas, mas nós vivemos na luz. Então nós não seremos pegos de surpresa. É isso que determina a realeza de Deus. Ele governa, Ele manda, e ninguém fala o contrário. E quem se atrever a falar o contrário, nós já sabemos o que aconteceu com quem se atreveu. Versículo 2 de Salmo 97. Nuvens e escuridão o rodeiam. Rodeia quem? O Senhor. O Senhor está sentado no seu trono, e ao redor do trono existem nuvens escuras, que têm a finalidade de esconder Deus quando é necessário. As trevas nem sempre é de Satanás. As trevas nem sempre é pecado. As trevas nem sempre é algo mal. Existem momentos que Deus precisa nos esconder em meio às trevas, a fim de que Ele possa tratar conosco naquilo que Ele necessita. Ele fez isso com Moisés, no momento que Deus desce sobre o Monte Sinai. Ele desce nessas nuvens que o rodeiam. E no momento que sua plataforma para sobre o monte, uma espessa nuvem escura envolve o monte. E acontece o que está no versículo de número 4. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. Vários relâmpagos e trovões. Relâmpago é o clarão, e o trovão é o som que é feito. Naquele momento Deus diz para Moisés: suba até mim. E o texto vai dizer em Êxodo 19 que ele subiu e entrou em meio às trevas. Daquele momento em diante ninguém mais viu Moisés. Mas ele lá em cima, ele teve a condição de olhar o tabernáculo que existe na eternidade, a qual Deus disse: faça exatamente igual o que eu te mostrei aqui, faça lá para esse povo. Enquanto ninguém estava vendo Moisés, Moisés estava vendo o céu por dentro. Para ver o céu por dentro é necessário que eu esteja escondido, é necessário que eu esteja oculto aos olhos da multidão, porque a multidão me atrapalha em conversar com Deus. A multidão me atrapalha em ver a Deus. É por isso que ele precisa estar envolvido em meio às trevas, porque é nessas trevas que ele resolve ocultar algumas coisas para revelar aos pequeninos. Pequeninos em humildade, pequeninos em sinceridade. Aqueles que são arrogantes não têm o privilégio de ver as maravilhas de Deus. Paulo, enquanto estava mergulhado em sua arrogância, não pôde ver o céu por dentro. Mas a arrogância de Paulo foi quebrada em 12 anos, oculto dos outros. Teve que ir para a Arábia, ficar escondido. Depois de 12 anos ele retorna. Então ele retorna, vendo o céu por dentro. Mas adiante da sua falha, Deus coloca um espinho na carne. E Paulo não pôde revelar o que ele viu no céu. Coisa terrível é para um pregador receber uma revelação de Deus e não poder falar. Mas tem um motivo para não poder falar: a soberba. Há 7 anos, quando eu cheguei nesse ministério, Leviatã tomava conta de mim. Para quem não sabe quem é Leviatã, é o principado da soberba. A descrição que Deus dá sobre Leviatã no livro de Jó deixa muito claro que é soberba. E Deus diz: eu trago Leviatã pelo nariz diante de mim. Não sei se você já percebeu que boi manso é o boi que tem uma argola na onde? No nariz. Aí você coloca ali a rédea e pelo nariz você abaixa a cabeça dele. Deus sabe como abaixar a nossa cabeça. E se eu estiver mergulhado na soberba, Deus ele vai me esconder para que ele possa tratar essa soberba. E se ele vê que diante das revelações eu posso voltar a estar sobre o domínio de Leviatã, então ele vai colocar um espinho na carne e vai dizer: não vai contar abertamente, pelo menos,
Porque Paulo deixou escondido em todas as suas cartas o que ele viu no céu. E aqueles que são sensíveis ao Espírito Santo conseguem pegar esses segredos que ali estão. Mas não pôde contar abertamente, escrever um livro específico daquilo que viu. Já Joãozinho, amigão de Jesus, humilde que só para ouvir a repreensão quando era necessário, entrou e caminhou nas 3 dimensões da eternidade. E Deus disse: pode escrever. O próprio Deus faz uso dessas nuvens. O próprio Deus se oculta, ele se esconde. E embora ele seja Deus, seja rei, ele não gosta de aparecer. Isso que é fantástico em Deus. Ele é um cara discreto. Até mesmo no dia que ele desce, para quem for vir na revelação da graça, vai ver isso sendo encenado. Até no momento que ele desce na cruz do Calvário, para socorrer a alma do seu filho, que está sendo rodeada por cães do inferno. Os caras acham que eu viajo quando eu falo isso aí. Mas está escrito. Cães do inferno. Não é coisa do sobrenatural dos irmãos Winchester, não, filho. É cães do inferno, está escrito isso aí. Deus, ao descer, ele desce envolvido nessas nuvens. Salmo de número 18, deixa isso muito claro. Ele desce e ele deixa a plataforma, monta num querubim, desce. Seria bom se a revelação da graça conseguisse fazer isso. Não, um querubim, isso é muito louco. Mas aí já é muito Hollywood, né? E ele monta num querubim e ele desce, que é um dos 4 querubins que faz a guarda do trono. E ele se envolve nessas nuvens, e escondido nas nuvens, ele dispara alguns raios, para dispersar os demônios que estão ao seu redor. Ele não se revela. Ele é um Deus discreto. Só que nós temos um problema de querer estar à vista, de querer estar à mostra, de querer aparecer. Você sabe por quantos anos Deus me ocultou até que eu estivesse aqui em cima? Só 7 anos. Esse ano completo o 7º ano que eu estou no tabernáculo. E é nesse ano que eu estou sobre o altar. Eu nunca preguei com tanta frequência nesse ministério como estou pregando este ano. 7 anos. Fala de virada de ciclo. Deus demorou 7 anos para tratar o meu coração sobre a soberba. Porque Deus é lento? Não, porque eu sou duro. Eu era um cara que eu gostava muito de estar em evidência. De que as pessoas olhassem para mim. Toda a revelação que eu tinha, se é que era a revelação do Espírito mesmo, eu saía falando para as pessoas. A fim de tirar, nossa, de onde é que você tirou isso? Deus precisou me ocultar nesse ministério por 7 anos. E o pior é que tem pessoas que não entendem isso. Não entendem que existe um momento de tratamento, onde eu vou precisar ficar escondido na nuvem de Deus. Você não vai ficar escondido em qualquer lugar, você está escondido na nuvem. Você está escondido com Deus. É um tratamento pessoal dele com você. Moisés, ao subir naquele monte, a Bíblia garante que ele estava tremendo de medo. Mas mesmo com medo, ele subiu e ficou oculto naquela nuvem com Deus. E as pessoas, por não entender esse momento, elas vão embora e ainda vão falando que existe panelinha. É só o Marcos, é só o Lucas. Não, filho, teve tratamento. Se você, irmão, por ouvir alguém fazer esse comentário, por favor, fale isso para ele. Foi só 7 anos para esse rapaz estar lá em cima. Não é assim, chegou e já vai. Não importa se você é um querubim, filho. Não importa, vai ter que ser provado se é o querubim mesmo. Entenda. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça
é dar a alguém aquilo que lhe é de direito. Se é seu, Deus vai te dar. Se é seu por direito, Deus vai te dar. Porque o trono dele é firmado nisso, está diante dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. O trono de Deus está firmado em justiça e juízo. Justiça para dar aquilo que lhe é devido, e juízo para dar o juízo necessário para quando você está errado naquilo que você faz. Deus é um Deus de justiça e Deus de juízo. Vocês perceberam? Está aqui? Está aqui, está aqui, está aqui. Ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Qual que é a base do trono de Deus? Justiça e equidade. Ah, não é o amor? Ah, que legal! Não é o amor. E a pregação de hoje é que Deus é amor. Isso é uma palhaçada. Como se o amor de Deus burlasse a justiça e o juízo. Como se o amor de Deus impedisse que Deus ajuizasse alguém. Deus não é amor, por que está acontecendo isso no mundo? Porque o homem peca, por isso que acontece o que acontece no mundo. Se o homem parar de pecar, o juízo para de acontecer. Mas o problema é que o homem não para de pecar. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Diante de quem? Diante do trono de Deus. Agora ficou chique o negócio, hein? Agora vai aumentar a unção, sabe? Veja só. Esse fogo é um fogo que vem direto de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A essência de Deus é fogo. É por isso que o homem natural não pode olhar direto para Deus. Porque se olhar, será consumido. Porque esse fogo é um fogo mergulhado na base do trono, que é justiça e juízo. É esse mesmo fogo que vai acender o lago de fogo e enxofre. E é esse fogo que consome os inimigos de Deus. Livro de Daniel, capítulo número 7, versículo de número 10, diz que um rio de fogo sai diante do trono de Deus. Esse rio é o mesmo rio que é mencionado em Apocalipse, que fala de um rio de águas vivas. Dependendo do temperamento de Deus, a água pode ser de vida ou a água pode ser de juízo. E o temperamento de Deus depende da minha conduta diante dele. Uou! Quanto mais em justiça eu andar diante de Deus, mais água da vida flui na minha vida. Quanto mais iniquidade eu andar diante de Deus, mais fogo de juízo virá sobre mim. Apocalipse capítulo número 20, abra lá. Versículo de número 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua Prisão. Aqui está no contexto do milênio, tá? Satanás já está preso na guerra de Armagedon e o milênio se iniciou. E aqui está dizendo que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua, versículo 8. E sairá e enganará as que estão aonde? Nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do, a fim de ajuntá-las para a. Legal. Então no milênio vai ter pessoas que vão se perder. E não só se perder, mas vão se aliar a Satanás para a guerra final de Gog e Magog. Versículo 9. Vamos ver o que vai acontecer com eles. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos,
e a cidade querida. Que cidade querida é essa? A Nova Jerusalém, que estará sobre a terra e sobre Israel. Então, Satanás vai ajuntar soldados de toda a parte da terra e vai ir atrás da cidade santa que está em Israel. Mas aconteceu o quê? Desceu o quê? Da onde? E fez o quê? Isso não vai ser nem guerra, né? Isso vai ser nem guerra. A hora que eles pisarem um pé na terra e olhar para a cidade, toma fogo. É o mesmo fogo que eu estou falando de Salmo 97. É um fogo que vai adiante e consome os seus inimigos. Consome. Não tem tempo de guerrear, filho. Bateu o olho, torrou. Aqueles que estão escondidos na nuvem não correm o risco de passar por este fogo. E todos aqueles que estiverem escondidos nessa nuvem de trevas, que é a nuvem de Deus, estará seguro contra esse dia. Você quer estar protegido contra as artimanhas de Satanás? Se esconda na nuvem. Se esconda ao lado do trono de Deus. E as artimanhas do inimigo não vai te corromper. Satanás sai em todo o canto da terra, ajuntando pessoas. Ele vem influenciando pessoas, e pessoas aceitam essa influência. Aceitam porque não estão escondidos na nuvem. Moisés não aceitou a influência do bezerro de ouro. Por quê? Porque ele estava na nuvem. Mas aqueles que se recusaram a subir para a nuvem, se prostraram diante do bezerro de ouro. Deus chamou todos para subir. Não, Lucas, mas lá está escrito que Deus falou para ninguém subir. Exatamente, também está escrito isso. E também depois Deus diz: pede para que o povo suba. Existe um momento de espera em que eu vou ver, mas não vou poder entrar. E eu quero entrar, mas Deus diz: não é para entrar agora. E eu tenho que saber esperar esse momento. Existe um momento para você estar pregando, e existe um momento para você estar sentado. Tem momentos que Deus quer você sentado e não pregando. Tem momentos que Deus quer você calado e não falando. Mas pela falta de paciência da minha parte, vem o juízo. E o problema é que eu posso até me prostrar diante de uma outra divindade, e achando que eu estou me prostrando diante do Deus que me tirou do Egito. Mas Deus então, vendo que o povo conseguiu esperar, Deus diz para Moisés: pode mandar subir todo mundo. E o povo diz assim: vou não. Fala você com ele, e você vem falar conosco, e nós vamos obedecer, mas não vou subir lá não. Por ter negado, se esconderem na nuvem, fizeram o bezerro de ouro. Todo aquele que rejeita esse momento de se esconder em Deus, vai se prostrar diante do bezerro de ouro. Vai se prostrar ao carnaval que vai acontecer em abril. Vai se prostrar ao sexo antes do casamento. Vai se prostrar à corrupção do dinheiro. E vai se prostrar. Vai se prostrar. Os seus relâmpagos, Salmo 97, versículo 4. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Em algumas traduções, e tremem. E a raiz da palavra tremer é: ficam com medo. Literalmente medo, não é respeito, é medo. Que foi exatamente o que aconteceu no pé do monte. Ficaram com medo, não com respeito, ficaram com medo. Veja que Deus está usando referências de natureza aqui, da natureza, para falar do seu poder, da sua grandeza. Versículo 5: derretam-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Meu Deus, é isso mesmo? Eu tenho tempo, eu vou olhar. Que a minha tradução está diferente.
da tradução que está ali, eu quero confirmar isso agora. É tudo ao vivo, tá? Quem está vendo aí é ao vivo aqui, não tem esboço, não tem nada. Então a gente vai confirmar agora. Salmo 97, versículo de número 5. É isso mesmo. Yehová e Adonai. É isso. Aqui, na minha tradução, esse Senhor aqui é Yod-He, Vav-He. E esse Senhor aqui é Adonai. Derretam-se como cera os montes na presença de Jeová, na presença de Adonai, de toda a terra. Deixam de ser quem vocês são, derretam-se diante de Yod-He, Vav-He, diante de Adonai. Adonai quer dizer dono de todas as coisas, que é um título da pessoa de Cristo. Diante do Pai e diante do Filho, não há ninguém que se permaneça na condição que é. Ele vai ter que se prostrar e deixar de ser quem é. Meu Deus. Por que eu vi essa diferença? Porque na minha tradução, a primeira palavra Senhor está totalmente em maiúsculo, e a segunda, só o S está maiúsculo. Ali, não. A CF está tribuladinha ultimamente. Presta atenção. Já vamos caminhar para o fim. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 12, Deus disse que habitaria em meio às trevas. Os religiosos têm dificuldade de entender isso, que Deus ele se veste de trevas. Eu não sei quantos de vocês já assistiu o filme Harry Potter. Tem uma da saga deles lá que ele tem uma capa, que ele veste e ele se esconde. De onde que eles tiraram essa ideia? Deus se veste de trevas para se esconder da sua criação. E Deus, nessas nuvens, ele colocava essa nuvem sobre o tabernáculo. E da nuvem ele falava com Moisés. Era no meio da nuvem que Deus estava, escondido, ninguém conseguia ver Deus. Por isso que ele disse: eu habitarei no meio das trevas. É interessante, já falei aqui, que essa mesma nuvem veio buscar Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. E eles entraram na nuvem. E a nuvem sumiu. E antes de sumir, do meio da nuvem sai uma voz dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a este vocês devem ouvir. Então o Pai estava lá dentro. Essa nuvem dificilmente ela se move sem que Deus esteja nela. Dificilmente. Se não me falha a memória, só teve um momento em que ela se moveu e Deus não estava dentro dela. Foi quando ela veio buscar Jesus, no dia da sua ascensão, depois da sua ressurreição, aonde Daniel consegue ter a visão de que o ancião de dias estava sentado no trono, e a nuvem veio até ele, e do meio da nuvem saiu o Filho do Homem, que é Jesus. Então, se o Pai estava sentado no trono e o Filho saiu da nuvem, significa que o Pai não estava lá. Foi o único momento em que Deus não utilizou a nuvem, mas emprestou ela para o Filho. Para quem assistiu Dragon Ball Z, talvez agora sabe de onde é que eles tiraram a tal da nuvem voadora. É bom você conhecer Bíblia, que você vai pegando da onde é que os caras dos filmes, dos desenhos, tiram as ideias deles. E pergunta se eles leram a Bíblia. Certeza que não. Mas Deus tem suas formas de se revelar. Deus se revelou a Abraão como Deus todo. Deus se revelou a Moisés pelo seu nome. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão na dúvida? Não, né? E lá Deus diz assim:
a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu me revelei como Deus Todo-Poderoso, mas não me revelei pelo meu nome como estou me revelando a você, Moisés. Êxodo capítulo número 6. Mas Deus nunca revelou a sua face. E no dia que Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse não. Ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. E nessa glória de Deus, Deus diz qual é a glória: a minha face. Moisés pede para ver a glória e Deus diz: ninguém que veja a minha glória, a minha face, poderá ficar vivo. Então Moisés, embora ele entrasse na nuvem, caminhasse sobre a plataforma do trono de Deus e pudesse ver a sarça ardente ali em cima, que a sarça ardente é o tipo da árvore da vida que estava no jardim do Éden, vendo tudo bonitinho, por isso que ele conseguiu descrever o jardim do Éden perfeitamente. Ele não via Deus. Deus nunca se revelou a ele por completo. Então ele pede: deixa eu ver a sua face. É um anseio que a igreja já não tem. E por quê? Porque o texto nos diz que ele está escondido na nuvem. Embora ele estivesse sobre a plataforma do trono, ele via nuvem em volta do trono. Hebreus capítulo de número 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falou quantas vezes? Muitas. E quais são as formas que ele usou? Muitas. Então Deus, ele não se revela unicamente ou de uma única forma em toda a história. Ele tem várias formas, várias maneiras de se revelar e de falar. Antigamente, falado muitas vezes. E o povo não entende essa voz de Deus em meio à natureza, em meio à boca do profeta, em meio à boca do ministro de louvor. Não entende e acha que é o homem que está falando. De muitas maneiras, pelos. Então a conversa de Deus é com os pais. E ele vai usar os profetas para falar com os pais. Próximo versículo. Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também. Então, para Abraão, Isaque e Jacó, se revelou como Deus Todo-Poderoso. Para Moisés, se revelou pelo seu nome. Mas para nós, ele se revelou por intermédio de quem? De quem? Do Filho. Mesmo oculto na nuvem, ele vem se revelando gradativamente ao seu povo. Cabe a mim querer essas revelações. Talvez a você Deus tenha se revelado por intermédio de um filho, por intermédio de uma prosperidade que você não tinha antes, por intermédio do ministério a qual Deus está desenvolvendo em você. Não importa as várias formas e as várias maneiras, o que importa é que Ele quer e Ele vai se revelar a quem desejar conhecê-lo. Precisamos ter essa consciência de que Ele é Deus e que é Rei. Como Rei, Ele reina e governa, e Ele se revela a quem Ele quer, da forma que quer, do jeito que quer. O que cabe a nós hoje é o seguinte: e o que está pulsando dentro de mim é o seguinte: enquanto nós não nos escondermos dentro dessa nuvem, nós vamos continuar sendo afetados pelos bezerros de ouro lá fora. E mais tarde eu serei afetado pelo fogo consumidor que sai diante dele. Todo medo é consumido diante dessa glória. Eu tenho certeza
que durante a subida Moisés ficou com muito medo, mas depois que ele estava lá, o medo se acaba e surge apenas a reverência e o respeito diante daquele que ele está. Mas até chegar lá, o medo predomina. Deus vai descer a terra uma vez mais. E será a última descida. E nessa descida ele não vai vir numa nuvem. Não. Desde os tempos antigos ele vem descendo na nuvem, mas dessa vez ele vai descer montado em um cavalo branco. Vestido com uma roupa salpicada de sangue. Roupa essa que ele está deixando guardado no seu guarda-roupa já faz 2000 anos e que ele está ansioso para vesti-la novamente. Sobre a sua coxa, e não na coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sobre a sua cabeça vem uma coroa de diademas. Uma espada que vai julgar com equidade vai sair da sua boca. E ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de um grande exército. O mesmo exército que caminhou na terra do Egito quando ele lançava as 10 pragas. O mesmo exército que caminhou com Eliseu quando o infeliz do Geazi disse: estamos sozinhos. Ele diz: não está sozinho. Abre os olhos dele, Senhor, para que ele possa ver que maior que está conosco está com ele. Então um grande exército ao redor estava diante deles. O mesmo exército que estava no Getsemane com Jesus, pois Jesus não estava só naquele Getsemane. Tanto não estava só que em algum momento um desses anjos que estava no meio do exército aparece diante dele e conversa com ele e dá forças para ele. É esse exército que vai descer junto com ele naquele grande dia. E aquele que estiver escondido na nuvem também virá com ele. Talvez para batalhar, talvez para ficar na arquibancada assistindo a batalha, não sei. Não importa se eu vou dar tapa na cara de demônio ou se eu vou ficar assistindo. O importante é que eu estarei lá. Não sei se mais alguém aqui também quer estar lá. Eu quero estar lá. Eu não quero participar do fogo que vai vir contra mim, mas eu quero estar ao lado da fonte do fogo. E olhando para o juízo que virá sobre todos aqueles que disseram não para o perdão que Deus ofereceu para a humanidade. Eu quero estar do lado da água da vida e não do rio de fogo. E naquele grande dia eu o verei como realmente Ele é. Ele não estará mais oculto naquele dia. Meu Deus. Naquele dia o Pai, que é o ancião de dias, habitará dentro do corpo do Filho. E o Espírito Santo, que não será mais necessário, estará com a noiva. Vou dar esse spoiler. Vai habitar dentro do Filho também. E o Filho, dentro da complexidade dessa plenitude da divindade que estará nele, caminhará entre os homens uma vez mais. Glória a Deus. Para aqueles que assistiram Crônicas de Nárnia, é semelhante ao final do filme, quando Aslan, o grande leão, está caminhando junto com os reis de Nárnia. Quando eu vejo aquela cena, eu imagino o meu Cristo, e eu, ao lado ou atrás, na frente jamais, caminhando junto com ele, ouvindo as maravilhas da eternidade. Assim como Aslan estava contando o que era Nárnia para os reis de Nárnia. Grandes coisas estão escondidas nesse filme, e os crentes, por falta de conhecimento, não conseguem pegar o que está escondido. E que agora eu estou te revelando. O que Jesus mais anseia é sair do oculto da nuvem e dizer: vem. E esse vem é para a noiva. Vem. E o Espírito Santo acompanhará a noiva até o altar, passando pelo palácio de marfim, acompanhado por uma marcha nupcial tocada pelos anjos. Uou! Você está viajando, Lucas? Não, está escrito. Isso está escrito.
A roupa será bordada de ouro. E o noivo estará na porta aguardando a noiva chegar. Aquilo que hoje é oculto para nós será revelado por completo naquele dia. Arão pôde ver apenas os pés de Deus olhando para a plataforma. E mesmo vendo os pés de Deus, ele confunde aquilo com a imagem de um animal. Mas naquele grande dia eu não vou ver só os pés. Eu o verei por completo. Jesus disse para os fariseus: vocês porventura conhecem a forma de Deus? Deus tem uma forma e Jesus conhece. Mas os fariseus não conheciam, nós também não conhecemos. Mas ele disse que naquele grande dia nós o veremos face a face como ele é. Então eu não vou ver apenas os pés, eu vou ver por completo. A nuvem será tirada da frente do trono para que a glória seja manifesta por completo. E eu estarei na plataforma. Quem mais estará lá? Quem mais estará lá? Naquela plataforma fantástica, acompanhada por 24 anciões, sendo transportada por 4 querubins, onde eu vou ver serafins voando sobre a face de Deus. E um novo cântico será entoado, não será mais santo, 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 porque não há mais necessidade disso, porque tudo se passou. Não há mais necessidade de lembrar que Ele é santo e eu preciso ser santo como Ele é, porque agora eu estarei na plenitude da santidade com Ele. O pecado não habitará mais em mim, a corrupção não estará mais em mim, a fome pelo pecado não existirá mais. Eu não vou mais precisar lutar contra o pecado, eu não vou precisar mais lutar contra a vontade de falar mal de alguém, contra a vontade de comentar sobre alguém. Não vou precisar mais nada disso. Eu apenas vou querer me prostrar e adorá-lo. Naquele grande dia, toda lágrima será enxugada, todos os nossos inimigos, não pessoas, mas os ares celestiais serão destruídos por completo. Todos serão jogados dentro do lago de fogo e enxofre. Eu não terei mais que lutar contra principados e potestades. Esses infelizes que muitas vezes me impedem de adorar, me impedem de louvar, me traz um sono terrível na hora do culto, mas acabar o culto, o sono acabou. Vai acabar tudo isso. Eu vou poder sentir o cheiro de mirra e aloés da roupa do meu noivo. Eu não sei você, mas eu anseio por esse dia. Eu não estou preocupado que Ele cumpra as promessas que Ele me fez, desde que Ele me leve para lá. Eu não estou preocupado com nada disso. Se Ele quiser voltar agora, eu não vivi nada que Ele me prometeu, não tem problema. O importante é eu estar lá. O casamento não é mais importante que isso. Eu ainda não me casei. Filho, para com isso. Para com isso. O prazer do sexo não vai se comparar com o prazer de estar lá. O prazer do sexo é momentâneo. E vou dizer, viu, é 3 segundos o prazer do sexo, rapaz, que é o ápice do orgasmo. Mas lá será eternamente. Os alisar, os beijos, as carícias, é tudo bom, é muito gostoso. Está reservado ao casamento, é verdade, mas não se compara. Jovem que ainda está para se casar, anseie se casar-se com Cristo. Anseie-se a estar lá na plataforma do trono, sendo acompanhada pelo Espírito Santo. Espírito esse que te aconselha, resista. Espírito esse que te aconselha, agora não. Espírito esse que diz, espera mais um pouquinho. Deus ainda continua se revelando a nós por intermédio dos profetas, a fim de nos levar para a revelação completa de quem Ele é. Deus está sentado no trono, e uma grande nuvem de trevas está ao seu redor, mas um dia ela se dissipará para que a gente possa entrar. Lehi Traut.